devemos aprender a agradarmos ao nosso Deus e assim receberemos testemunhos dele e dos homens através das nossas virtudes. Esse é o estudo de número 1107 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Temos na Bíblia Sagrada exemplos que nos estimulam e nos ajudam a perseverarmos na nossa fidelidade ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, as virtudes de um homem fiel a Deus. Nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Deus testemunhou de Jó e nós vamos ver que 2 vezes Deus testemunhou dele para o inimigo das nossas almas. A primeira vez está em Jó, capítulo 1, verso 8, que diz: indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Deus falou sobre as qualidades de Jó e Deus o comparou com outros homens, e somente Jó foi achado íntegro, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. E a segunda vez está em Jó, capítulo 2, verso 3, que diz: indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Deus testemunhou que mesmo durante a aflição, a provação, as dificuldades que Jó passou, ele se manteve fiel a Deus. Ele manteve a sua integridade, justiça, temor a Deus e desviava-se do mal. Nós não devemos nos esquecer que os olhos do Deus Todo-Poderoso está sobre a terra. Salmo 11, verso 4 diz: mas o Senhor está no seu templo santo. O Senhor tem seu trono nos céus, seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor vê atentamente o que acontece conosco. Ele nos observa o tempo todo, pois ele não dorme, ele não dormita. E o Senhor, ele contempla os justos, ele ouve as suas orações. Salmo 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor contemplam os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. O Senhor está atento a tudo que se passa comigo e com você. Ele é o Deus vivo, é o Deus que ouve as nossas orações. A Bíblia nos ensina nesse versículo que os ouvidos dele estão atentos às nossas orações. Nós temos liberdade para falar, nós temos liberdade para apresentar as nossas necessidades ao Senhor, porque ele está atento, ele não nos ignora, ele nos ouve e ele cuida de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem olhado para tudo que tem se passado na tua vida, e fique em paz, porque o Senhor te dá a vitória, e o Senhor, ele ouve aos necessitados. Salmo 10, verso 17 diz: do Senhor ouves a oração dos necessitados,
Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. O Senhor é quem tem poder de fortalecer o teu coração. Ele é a nossa esperança. Ele nos sustenta em todo o tempo, porque Ele nos ouve, Ele não nos ignora, Ele atende ao nosso clamor. E é mais interessante ainda você entender, quando você está passando por necessidades, você tem o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso contigo. Glória a Deus. E os olhos dele contemplam os que o temem. No Salmo 33, verso 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. Temer é amar reverentemente ao Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre aqueles que esperam em suas misericórdias. E ainda Jeremias fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Como é bom podemos ter esperança que o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus Todo-Poderoso está conosco. E no nosso texto base que nós lemos em Jó, capítulo 1, verso 1, mostra 5 virtudes de Jó. E Deus testemunhou dele, o Deus vivo testemunhou dele, o Criador dos céus e da terra testemunhou dele. E nesse estudo nós veremos 7 virtudes de Jó. A primeira característica ou virtude de Jó é a bondade, porque ele era um homem bom e ele tinha testemunho da sua forma de agir com bondade. Jó no capítulo 29, verso 11, verso 12 diz: todos os que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de ser e agir, pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação e ao órfão que não tinha quem o amparasse. Quando Jó agia com bondade, ele estava honrando ao nosso Deus. Olha a importância de agirmos com bondade. Provérbios no capítulo 14, verso 31, Salomão diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando agimos com bondade, nós também recebemos a bondade do Senhor, e nós devemos agir sempre com bondade, como nos ensina o apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 4, verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é um ato de bondade e nós devemos agir em tudo com bondade, como nós aprendemos. A segunda característica ou virtude de Jó é a honestidade. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Satanás acusou a Jó de ser um homem interesseiro. Jó capítulo 1, verso 9 e verso 10. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás poderia falar o que ele quisesse, mas Deus sabia, Deus conhecia as intenções e o coração de Jó, e Deus testemunhou da honestidade de Jó, da integridade dele em servi-lo, mesmo diante do sofrimento. Jó tinha a decisão de continuar a ser honesto. Jó capítulo 27, verso 6 diz: manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Jó não se corrompeu devido ao sofrimento, e antes de Deus mudar a situação dele, ele se derramou diante do Senhor e ele aceitou a soberania
sabedoria dele. Jó capítulo 42, verso 1 e verso 2, eu gosto muito desse versículo, e diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Em alguns momentos, Jó quis entender o porquê estava passando pelo sofrimento, mas no final, Jó se derramou diante de Deus e entendeu que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Jó no capítulo 13, o verso 18, o verso 22 e o verso 23 está nos mostrando a terceira virtude ou característica de Jó, que é a justiça. Vamos ler? Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Então responderei quando me convocares, ou suplicarei e tu me responderás. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu tenho? Revela-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó tinha consciência da inocência dele, mesmo sendo acusado até pelos seus melhores amigos. Jó se manteve firme, pois ele sabia que as ações dele não tinha do que o envergonhar. E a quarta característica de Jó é o temor ao Senhor. Ele amava reverentemente, respeitosamente ao nosso Deus. Jó capítulo 28, verso 28 diz: então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó, ele amava verdadeiramente, ele amava reverentemente ao nosso Senhor. Jó, ele tinha preocupação se os filhos dele desagradavam a Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e eles tinham comunhão, eles faziam festas, uns convidavam os outros, e Jó ficava preocupado. Jó capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: olha que interessante, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia na incerteza. Jó oferecia holocaustos em nome de cada um dos filhos, e era algo que ele fazia continuamente. Mas também Jó, trazendo outro exemplo do temor dele a Deus, propôs no coração dele não cobiçar nem olhar para uma mulher virgem cobiçando-a, pois ele sabia que isso desagradava ao Senhor. Jó capítulo 31, verso 1 e verso 2 diz: estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma, porquanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Nós precisamos aprender a temer ao Senhor, pois como disse Davi, o nosso Deus, ele é bondoso para com os que o temem. Vamos conferir? Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. E outra versão diz que Deus trabalha para os que confiam nele, pois temer ao Senhor é demonstração de confiança nele. E a quinta característica ou virtude de Jó é a atitude dele. Ele evitava praticar o que era mal,
como ensina o rei Davi no Salmo 34, verso 14: aparta-te do mal e pratica o bem, busque a paz e empenha-te por conquistá-la. Nós precisamos nos apartar daquilo que desagrada ao Senhor. E o apóstolo Pedro, ele nos ensina que o Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus abençoa os justos, mas ele se desvia dos que praticam o mal. Ele ainda nos ensina que nós devemos fazer o bem e não o mal. Devemos fugir da aparência do mal e não devemos pagar o mal com o mal. O profeta Amós, ele nos ensina que nós devemos buscar o bem e não buscarmos o mal. Sabe para quê? Para que possamos viver, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará conosco. Olha que Deus tremendo. A sexta característica de Jó era que ele era uma pessoa pacienciosa. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Jó passou por diversas dificuldades e sofrimentos, por sofrimentos intensos, mas ele não deixou o Senhor, ele honrou o Senhor, ele não se desviou do Senhor, ele atravessou por muitas aflições, mas ele demonstrou fé, ele foi paciencioso. E o que Deus fez? Deus honrou a Jó. A sétima característica de Jó é que ele foi considerado por Deus como um homem notável. Ezequiel capítulo 14, verso 14 diz: ainda que homens notáveis, exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Deus considerou Jó um homem notável no qual podemos nos espelhar, porque Jó, ele teve a história dele modificada por Deus. Eu vou concluir te lembrando que Jó, mesmo diante das provações, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu da fé, e ele continuou honrando a Deus e recebeu o testemunho do Senhor e dos homens. Que possamos aprender através da história de Jó. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, Ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.